Dá uma olhada no nosso site, tem uma reportagem importante que tem a ver com esporte, mas com polícia também. Você vê aí a reportagem que está em destaque agora no UOL em relação ao integrante da Mancha Verde, foragido que se entregou. A polícia chega agora a 13 detidos. Leandro Gomes dos Santos, um dos integrantes da Mancha Verde, ligado à diretoria da torcida organizada, envolvido na emboscada contra torcedores do Cruzeiro, se entregou à polícia. Ele tinha mandado de prisão provisória desde novembro. O UOL apurou que Leandro Gomes dos Santos se apresentou ao DHPP na tarde de hoje, teve um mandado de prisão temporária cumprido e está prestando o depoimento. Leandro Gomes dos Santos é conhecido como Leandrinho e é diretor da Mancha Verde. A justiça acredita que o suspeito participou da emboscada e, por isso, está foragido. O Leandro foi identificado como um dos envolvidos na emboscada por meio dessas gravações aí. Ele foi enquadrado nos crimes de homicídios qualificados, né, lesão corporal, delito hediondo, incêndio e associação criminosa, além de provocar tumulto, praticar ou incitar a violência. Ele é um dos elos do presidente da Mancha, ligando ele à emboscada. Leandrinho, que é próximo da diretoria da organizada, aparece em foto nas redes sociais antes do ocorrido, ao lado de Jorge, usando as mesmas roupas em que foi flagrado em imagens durante essa ação criminosa. Jorge Luiz Sampaio Santos renunciou ao cargo de presidente da Mancha Verde no início da semana e prometeu se entregar amanhã, quarta-feira, dia 11 de dezembro. Os dois primeiros suspeitos de envolvimento foram detidos no mês de novembro, com um intervalo de 25 dias entre eles. Na semana passada, mais 10 palmeirenses foram presos na operação. Comigo hoje, Danilo Lavieri e Paulo Massini. Uma boa tarde aos dois, bem-vindos, boa noite já. Ô Danilo, bom, estamos vendo aí desdobramentos daquela ação, né? E o presidente agora da Mancha promete se entregar amanhã. A ver, né? Boa noite. Pois é, boa noite, Diego, boa noite, Massini, a todo mundo que nos acompanha. Demorou, né, um tempo para que a polícia conseguisse prender efetivamente. Aliás, na verdade, ainda não conseguiu prender todos os envolvidos. Essa é uma cobrança que a gente faz, porque se fosse qualquer outro delito, se fosse eu no meio da rua atirando uma bomba num ônibus que está passando em São Paulo, eu tenho certeza que em 2 horas eu estaria preso. Só no futebol a gente vê esse tipo de emboscada que tem câmera, que tem celular, que tem placa do carro, que tem imagens, que tem... Eles têm tudo, mas não conseguem prender, eles só proíbem do estádio, aí vira uma confusão no Campeonato Brasileiro, se pode ou não pode ter torcida, quando na verdade a gente vê as autoridades demorando muito a agir. Eu, de novo, faço esse paralelo. Por que no futebol? Por que um crime desse tamanho, só porque é no futebol, a gente tem tanto tempo para que os responsáveis sejam condenados, para que os responsáveis sejam presos? Então, eu acho realmente muito triste que a gente tenha essa demora toda. O presidente da Mancha Verde está foragido há muito tempo. Não sei em qual outra condição o foragido consegue ter tanta permissividade da polícia, assim, não, eu me entrego ali amanhã, aí vai chegar amanhã e falar, olha, talvez eu não me entregue mais. Realmente muito triste, viu, Diego? Deixa eu passar a palavra aqui pro Massini. Bem-vindo, Massini. Primeira vez que nos falamos aqui no vídeo. Boa noite, mas o assunto é ruim, né? Aquela cena de violência, inclusive com morte registrada no confronto entre aspas, torcedores, né, do Palmeiras com aqueles do Cruzeiro. Boa Tudo noite. bem, Diego? Prazer é meu. Boa noite para você também, para todos, Danilo, amigos. Olha, eu tenho algum tempinho nessa área e eu queria dividir com vocês uma experiência na área policial. Horas. O Danilo tocou num ponto importante, né? O esporte e o futebol, ele é tratado ele fica à margem, né? Ele é marginalizado, ele fica à margem da sociedade. Parece que esse problema da violência no futebol precisa ser resolvido pela CBF, pelos clubes, também eles têm participação. Mas, veja, o que a gente está vendo essas cenas aí são cenas de um revide, de uma emboscada planejada para um revide. Horas, meus Deus, horas, horas. Será que não haveria possibilidade do futebol, CBF, Federação Paulista? A Federação Paulista paga 160 milhões de reais aos 4 grandes clubes
para jogarem no campeonato estadual. Será que não seria fundamental reservar 10 milhões desses 160 para uma parceria público-privada com as autoridades da segurança pública de São Paulo, no sentido de equipar um departamento para fazer uma investigação com infiltração, com equipamentos, com tudo aquilo que a polícia necessita, que obviamente vai ser usado também para combater o crime na rua, o crime comum, o crime que existe aí? Será que não seria possível esse entendimento? Porque se tivesse feito uma investigação anterior, isso que estamos vendo em uma pessoa morta não teria acontecido. O mesmo vale para a polícia de Minas Gerais, que deveria ter monitorado a máfia azul lá atrás, quando o presidente da Mancha foi também espancado e ficou ali meio que clamando para ficar vivo. Um negócio inacreditável, né? Então, o futebol pode sim tomar essa iniciativa, né? O futebol, o PIB do futebol brasileiro, como eu sempre falo, ele gera milhões de reais, e isso poderia ser útil à sociedade como um todo se houvesse, por parte do Ministério da Justiça, das secretarias de segurança pública dos estados, entendimento com as federações, algo que pudesse ser feito no fato, né, com a intenção de equipar melhor a polícia, trazer os policiais para a investigação sigilosa, com escuta, tudo dentro, obviamente, do rito absolutamente legal, né? Num país republicano, dentro das normas republicanas, para que essas pessoas sejam retiradas das torcidas, para que esses eventos sejam punidos antes, para que essas pessoas sejam retiradas do convívio em sociedade, antes que uma morra, que outra seja espancada na rua, que você que está passeando pela Fernão Dias, saindo de Mairiporã, que aliás era um caminho habitual meu, né? Leve uma pedrada na cabeça. Enfim, enquanto o futebol e as autoridades não olharem para isso com um grande plano nacional de segurança para o esporte, isso vai continuar. Dinheiro não falta no futebol, mas falta para o Estado, que essa é uma das reclamações mais que a gente mais vê, né? A polícia fala assim, ou o responsável, ou o político, ele fala assim, não, mas eu tenho que cuidar de outras coisas, eu tenho que cuidar do cidadão que rouba a carteira, que rouba o celular, que é do crime organizado. Horas, o futebol pode oferecer recursos, equipamentos, para que estes recursos e equipamentos sejam usados para toda a sociedade. Basta querer. Não fazem porque não querem, Diego.